Bem-vindo! É um prazer ter você aqui conosco. Vamos testar seus conhecimentos sobre Gênesis parte 10. Acompanhe atentamente e mergulhe nessa incrível narrativa, que leva o poder de Deus agindo na vida de seu povo. Não se esqueça de interagir nos comentários, compartilhando suas reflexões e experiências. Aumentei um pouco as letras se puderem deixar nos comentários se estão conseguindo ler sem dificuldade, se as têm um tamanho bom agradeço, muito obrigado. Vamos começar. Pergunta 1. Quem era o pai de José? A. Ismael. B. Isaque. C. Abraão. D. Jacó. Tempo. Resposta correta. D. E Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gênesis capítulo 37 versículo 3. Pergunta 2. Quais foram os sonhos que José teve e contou aos seus irmãos? A. Sonho do sol e da lua. B. Sonho das estrelas. C. Feixes de trigo. D. Vacas gordas e magras. Tempo. Resposta correta. C. Feixes de trigo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Gênesis capítulo 37 versículo 5, 7. Pergunta 3. Quem convenceu seus irmãos a não matar José, mas a vendê-lo como escravo? A. Rúben. B. Simeão. C. Levi. D. Judá. Tempo. Resposta correta. A. Rúben. Rúben convenceu seus irmãos a não matar José e sugeriu que o vendessem como escravo. Gênesis capítulo 37 versículo 21-22. Pergunta 4. Como José foi parar no Egito? A. Ele fugiu para o Egito. B. Ele foi levado como prisioneiro. C. Ele foi enviado por seu pai. D. Ele se perdeu e acabou no Egito. Tempo. Resposta correta. B. Ele foi levado como prisioneiro. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e acabou sendo levado para o Egito. Gênesis capítulo 37 versículo 28. Pergunta 5. Quem era o dono de José no Egito? A. Potifar. B. Faraó. C. Jetro. D. Abimeleque. Tempo. Resposta correta. A. Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Gênesis capítulo 39 versículo 1. Pergunta 6. Como José foi parar na prisão do Egito? A. Ele fugiu. B. Ele foi acusado falsamente. C. Ele cometeu um crime. D. Ele roubou a casa de seu senhor. Tempo. Resposta correta. B. Ele foi acusado falsamente. José foi falsamente acusado pela esposa de Potifar de tentativa de estupro, o que resultou em sua prisão. Gênesis capítulo 39 versículo 11-20. Pergunta 7. O que José disse que aconteceria com
O chefe dos padeiros? A. Seria promovido a governador. B. Ele seria libertado da prisão. C. Ele seria enforcado. D. Ele seria coroado rei. Tempo. Resposta correta. C. Ele seria enforcado. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Gênesis capítulo 40 versículo 16-22. Pergunta 8. Quem teve o cargo restaurado após ter o sonho interpretado por José na prisão? A. Potifar. B. O copeiro-chefe. C. O padeiro-chefe. D. O carcereiro. Tempo. Resposta correta. B. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Gênesis capítulo 40 versículo 21. Pergunta 9. Por quantos anos José permaneceu na prisão antes de ser chamado pelo faraó? A. 2 anos. B. 3 anos. C. 5 anos. D. 10 anos. Tempo. Resposta correta. A. 2 anos. José ficou na prisão por 2 anos antes de ser chamado pelo faraó para interpretar seus sonhos. Gênesis capítulo 41 versículo 1. Pergunta 10. Qual animal apareceu no sonho do faraó que representava os anos de fartura? A. Leão. B. Cervo. C. Vaca. D. Ovelha. Tempo. Resposta correta. C. Vaca. No sonho do faraó, ele viu 7 vacas gordas, que representavam os 7 anos de fartura que viriam. Gênesis capítulo 41 versículo 17 e 24. Pergunta 11. O que José recomendou ao faraó durante os anos de fartura? A. Construir um templo. B. Armazenar alimentos. C. Realizar sacrifícios. D. Alianças com outras nações. Tempo. Resposta correta. B. José recomendou ao faraó que armazenasse alimentos durante os anos de fartura para se preparar para os anos de fome que viriam. Gênesis capítulo 41 versículo 34-36. Pergunta 12. Que posição José recebeu no Egito após interpretar os sonhos do faraó? A. General do exército. B. Governador do Egito. C. Sumo sacerdote. D. Tesoureiro do reino. Tempo. Resposta correta. B. Governador do Egito. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Gênesis capítulo 41 versículo 41-44. Pergunta 13. Quantos anos José tinha quando se tornou governador do Egito? A. 30 anos. B. 40 anos. C. 50 anos. D. 60 anos. Tempo. Resposta correta.
A. 30 anos. José começou a servir como governador do Egito aos 30 anos de idade, conforme mencionado em Gênesis capítulo 41, versículo 46. Pergunta 14. Durante quantos anos de fartura o Egito armazenou alimentos? A. 3 anos. B. 5 anos. C. 7 anos. D. 10 anos. Tempo. Resposta correta: C. 7 anos. Conforme os sonhos de Faraó previram, houve 7 anos de fartura no Egito, durante os quais José armazenou grandes quantidades de alimentos. Gênesis capítulo 41, versículo 47 e 49. Pergunta 15. Qual dos filhos Jacó impediu que fosse ao Egito comprar alimentos durante a fome? A. Ruben. B. Benjamim. C. Judá. D. Simeão. Tempo. Resposta correta: B. Benjamim. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim fosse, temendo que algum mal lhe acontecesse. Gênesis capítulo 42, versículo 1-4. Pergunta 16. Qual irmão de José foi colocado na prisão por José? A. Simeão. B. Ruben. C. Judá. D. Benjamim. Tempo. Resposta correta: A. Simeão. Após a visita dos irmãos de José ao Egito, ele acusou Simeão de ser um espião e o prendeu como garantia de que os irmãos voltariam com Benjamim. Gênesis capítulo 42, versículo 24. Pergunta 17. Como José revelou sua identidade aos seus irmãos? A. Escreveu uma carta. B. Mandou um mensageiro. C. Apareceu pessoalmente. D. Mandou um servo. Tempo. Resposta correta: C. Apareceu pessoalmente. José revelou sua identidade a seus irmãos quando não conseguiu mais conter suas emoções e se revelou a eles pessoalmente. Gênesis capítulo 45, versículo 1-3. Pergunta 18. O que José instruiu seus irmãos a fazerem depois de revelar sua identidade? A. Levar sua família para o Egito. B. Voltar para Canaã. C. Pedir perdão ao faraó. D. Enviar mensagem a seu pai Jacó. Tempo. Resposta correta: A. Levar sua família para o Egito. José instruiu seus irmãos a levar seu pai Jacó e suas famílias para o Egito, onde eles estariam seguros e seriam cuidados. Gênesis capítulo 45, versículo 9-10. Pergunta 19. Qual foi a reação de Jacó ao saber que José estava vivo? A. Incrédulo. B. Com raiva. C. Em choque. D. Alegre. Tempo. Resposta correta: D. Alegre. Quando Jacó soube que José estava vivo, ele ficou cheio de alegria e esperança por poder ver seu filho novamente. Gênesis capítulo 45, versículo 26-28. Pergunta 20. Quantas pessoas da família de Jacó foram para o Egito? A. 200. B. 100. C. 70. D. 50. Tempo.
Resposta correta: C. 70. A família de Jacó que partiu para o Egito incluía seus filhos, netos e bisnetos, totalizando 70 pessoas. Gênesis capítulo 46 versículo 27. Agradeço a todos os participantes por se juntarem a nós nesse emocionante quiz bíblico. Se você apreciou o vídeo e deseja continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Nos comentários, adoraríamos saber quantas questões cada um de vocês acertou. Além disso, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões, experiências e dicas para os próximos vídeos. Sua participação e feedback são extremamente valiosos para nós, pois nos ajudam a melhorar e oferecer um conteúdo cada vez mais envolvente e relevante. Obrigado, e até o próximo vídeo.